Hail the King, capítulo 947. Decodificando o poder divino. Isso não significa, de repente, percebendo algo, o coração de Fei deu um pulo antes de começar a acelerar. Isso não significaria que se Chambord pudesse decodificar a técnica secreta registrada na placa óssea branca, e se eles pudessem modificá-la e eliminar a energia maligna, o reino teria uma tropa invencível feita de máquinas de guerra, desde que usassem esses 5.000 conjuntos de armaduras de ouro místico. Agora, Fei não sentia mais que fazer com que esses conjuntos de armaduras bem fechadas de ouro místico fosse uma ação inútil. Se tudo isso fosse verdade, e esses 5.000 conjuntos de armaduras de ouro místico pudessem ser transformadas em entidades como a armadura demoníaca das trevas Basturk, elas eram muito mais valiosas do que 5.000 armas de combate. Depois de pensar nisso, Fei olhou para as armaduras dentro do palácio com olhos aquecidos. Após uma pausa, Fei pensou em outras coisas mencionadas no diário escrito pelo novo imperador de Anji. Essas informações validaram as suposições anteriores de Fei sobre a aparição da catástrofe das criaturas mortas-vivas. No entanto, o Império Anji foi exterminado agora, pagando o preço pelo crime que cometera. Em seguida, uma vez que Fei purificasse todas as criaturas mortas-vivas da região, ele teria que entrar naquele espaço selado dito no diário para ver a situação. Se ele pudesse, seria melhor matar os 72 demônios. Além disso, desde que ele interrompeu o acordo que a Santa Igreja tinha, essa força gigante provavelmente faria coisas para compensar isso. Como resultado, o rei tinha que ter mais cuidado a partir de agora. Depois de contar cuidadosamente tudo no palácio, Fei guardou o diário manchado de sangue em seu espaço de armazenamento. Então, ele caminhou até o centro do palácio e pegou a matriz portátil de teletransporte mágico. Ele rapidamente montou e inseriu o cristal mágico nele, ativando as runas na matriz e conectando-a à matriz de teletransporte ao Pérola Negra usando uma frequência única. Logo, Torres e Reis Albenk saíram da fila com equipes de soldados de elite atrás deles. Os guerreiros de Chambord seguiram estritamente o estilo ganancioso e frugal de Fei e começaram a empacotar tudo como se fossem ratos que estavam com fome há centenas de anos e de repente entraram furtivamente em um depósito de alimentos. Eles moveram as coisas rapidamente com alta eficiência e moveram tudo para fora do palácio em apenas 30 minutos, até a fonte mágica no meio do palácio foi levada como um todo. Agora, Fei deu uma olhada e viu o chão brilhante. Se os Xuanjir pudessem carregar mais coisas, esses soldados famintos teriam pegado os tijolos que faziam as paredes e os ladrilhos brilhantes. Enquanto moviam tesouros para fora deste lugar, Spero e Barbossa mostraram um alto nível de excitação e loucura, de modo que parecia que eram dois homens que estavam sozinhos por milhares de anos e de repente viram um grupo de beldades nuas. A luz saiu de seus olhos e eles babaram por todo o chão. Naquele momento, Fei sentiu que esses dois homens tinham o talento de se tornar piratas do Caribe, e foi uma boa decisão dele indicá-los para serem os capitães das duas barcaças. Ao mesmo tempo, os itens nos poucos pequenos armazéns que estavam conectados ao palácio também foram esvaziados. Os tesouros que Chambord obteve foram chocantes. Com o atual nível de renda do reino de Chambord, esse montante era igual a 100 anos de trabalho. Na Era do Caos, a riqueza também era outra forma de força. No momento, Chambord tinha força suficiente para manter essa quantidade de riqueza, e as capacidades de produção do reino podiam digerir essa quantidade de dinheiro da maneira mais apropriada.
Sem problemas, esse saque poderia elevar o equipamento das Forças Armadas de Chembord em 5 a 6 níveis. Foi uma colheita enorme. Depois disso, Pérola Negra e Ciclope fizeram a viagem de volta. No entanto, um pequeno grupo de soldados de elite ficou para trás com Caim, Akara e aqueles estudantes universitários que eram seus aprendizes. Depois de considerar sua segurança, o acampamento foi temporariamente instalado no palácio subterrâneo. Fei encheu o túnel que ele cavou, e matrizes mágicas brilhantes reforçaram as paredes. Portanto, eles não precisavam se preocupar com as criaturas mortas-vivas invadindo por fora. Fei também ficou para trás, pois queria continuar matando zumbis para colher essa energia mística para subir de nível. Akara e Caim ficaram aqui para pesquisar os itens e coisas que foram descobertos no Império Anji. Por exemplo, a placa de osso branco que parecia registrar uma parte do código do inferno estava sendo focada para que Chembord pudesse, esperançosamente, obter a técnica secreta de fazer bonecos de batalha. É claro que a armadura demoníaca das trevas Basturk, que Fei esmagou em uma chapa de ferro, também foi estudada, e ela estava se recuperando lentamente. Humanos, vocês pagarão pelo que estão fazendo. Vocês estão cometendo um crime. Como ousa tentar decodificar o poder divino como mortais? Enquanto ele rugia com raiva, a armadura demoníaca das trevas Basturk foi dividida em pedaços. Embora o processo parecesse sangrento, era bastante simples. Mesmo que agora estivesse em pedaços, ainda estava rugindo impotente. No entanto, uma matriz mágica brilhante rapidamente o aterrorizou e ele calou a boca. Então, cada runa gravada no interior da armadura era copiada e estudada pelos dois cientistas loucos no laboratório temporário. Depois de organizar tudo no acampamento, Fei e o mago de mortos-vivos Reis Albenk voltaram ao chão. Já era manhã do dia seguinte e a luz do sol vermelho sangue iluminava a terra, fazendo parecer que uma camada de sangue estava fluindo lentamente. Juntamente com os rugidos e gritos dos zumbis e monstros, parecia o fim do mundo, e a atmosfera era trágica. Fei pegou a foice purificada do anel de armazenamento e a entregou ao rei Zalbenk. Uau! Nada mal. É um bom item. O mago de mortos-vivos era conhecedor, e ele instantaneamente elogiou. Depois de colocar as mãos nela, ele injetou sua energia de mortos-vivos na foice, e o aumento da potência chocou-o. É ainda melhor do que eu esperava. No momento, é uma arma de combate de nível 8 e tem potencial para ir além. Com esse material, se for nutrido adequadamente, pode até se tornar uma arma de combate de nível divino. Mas infelizmente. Infelizmente o quê? Infelizmente, essa coisa parece tão feia. Porque é uma foice. Todas as pessoas que brincam com a energia dos mortos-vivos afirmam ser o representante do ceifador. O ceifador não usa uma foice. O ceifador usa uma foice. Mas vamos lá, eu sou um mago, não uma criatura morta-viva. Rei Zalbenk lançou um olhar duro a Fei e devolveu a foice a Fei. Então, ele balançou a cabeça e disse, você deve pegar de volta. Por quê? Fei estava confuso. Este item é muito precioso. Rei Zalbenk balançou a cabeça e disse com um sorriso amargo, desde que entrei para Chembord, não preciso mais me preocupar com a igreja sagrada me caçando e estou vivendo com conforto. Além disso, minha força se recuperou por causa de Sua Majestade, e fiquei até um pouco mais forte, eu peguei muito.
No entanto, exceto pela batalha durante o casamento de Sua Majestade, minha contribuição para Chambord é limitada. Não mereço receber um item tão precioso. Fei sorriu e balançou a cabeça. Agora você disse isso, eu tenho que dar a você. Além disso, nunca tomo os presentes que dou. Mas, tudo bem, para ser honesto, este item é muito feio. Exceto por você, não consigo pensar em mais ninguém que possa gostar de uma foice como arma. A atitude de Fei foi determinante. Isso está decidido. O mago de mortos-vivos Reis Albenk ficou sem palavras por um momento. Ok, vamos mudar de assunto. Você vê os zumbis nesta terra? São todos os meus tesouros, ha ha ha. Vamos matar todos eles. Você não disse que quer estudar esses zumbis especiais. Vamos começar agora. Mas tenha cuidado. Existem alguns reis zumbis agora depois de um tempo em evolução. Eles são poderosos, tente não mexer com eles. Depois de dizer isso, Fei saltou e apareceu instantaneamente nos rebanhos de zumbis da cidade. Ha ha ha. Pontos de experiência. Aqui vou eu. Hail the King, capítulo 948. Domínio anti-mago. Com um par de espadas gigantes nas mãos, Fei se moveu como se estivesse fazendo uma dança da morte, começando a acabar com os zumbis no Palácio Real sem piedade. Como as muralhas de defesa do Palácio Real bloquearam muitos zumbis e criaturas mortas-vivas, não havia muitos aqui e suas forças não eram altas. Fei começou com eles para impedir que Caim, Akara e os estudantes universitários fossem potencialmente atacados. Em menos de uma hora, todos os zumbis dentro do Palácio Real foram limpos. Então, Fei voltou ao seu personagem Paladin e começou a limpar a área. Depois disso, ele montou matrizes mágicas brilhantes nas paredes de defesa do Palácio Real, impedindo a entrada de criaturas mortas-vivas. Sem a supressão da armadura demoníaca das trevas Basturk, os zumbis fora da cidade ficaram ansiosos e violentos, e eles já começaram a atacar e cercar o Palácio Real. Enquanto Fei fazia tudo isso, o mago de mortos-vivos Reis Albenk estava longe de ser visto. Com a força desse velho, ele não deveria estar em perigo, então Fei não estava preocupado. O rei voltou ao seu personagem bárbaro e começou a matar zumbis e feras demoníacas mutantes do lado de fora do Palácio Real. Na praça do lado de fora do Palácio Real, milhares de monstros de nível rei zumbi vagavam. Eles estavam todos no nível da classe Lua, armas comuns nem podiam perfurar sua pele, e suas garras e dentes eram extremamente afiados. Mesmo que uma elite de classe Lua encontrasse um desses monstros, uma enorme desvantagem era inevitável. No entanto, para Fei, eles eram como comida que entrava diretamente em sua boca. Roar. 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 Bum. 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 Em 2 horas, Fei não tinha certeza de quantas vezes ele cortou com as espadas mágicas azuis, mas ele finalmente matou todos os reis zumbis na praça. Todos os reis zumbis, 1167 deles, forneceram a Fei uma enorme quantidade de energia mística. Depois de absorver a energia, o personagem bárbaro de Fei finalmente viu a esperança de avançar para o reino semideus, ele estava a apenas um passo de distância. Agora, a morte de zumbis por Fei finalmente atraiu a atenção de um imperador zumbi que estava no reino da classe Sol e ele atacou Fei sem se conter. Os imperadores zumbis já começavam a ter inteligência, mesmo que fosse apenas no nível de uma criança humana de 4 anos de idade.
Embora a inteligência deles fosse limitada e eles não pudessem compreender as leis da natureza que lhes dariam a capacidade de voar como humanos lords da classe Sol, eles tinham seus próprios estilos de combate e podiam se mover rapidamente em terra. Enquanto rugia, esse imperador zumbi saltou no ar e desabou sobre Fei como uma pequena montanha. A batalha começou. Por um momento, toda a capital de Anji foi afetada por essa batalha. Fei queria fazer uma boa observação desse imperador zumbi, incluindo estilo de combate e força real, então o rei foi de leve com esse monstro por um tempo. Ele descobriu que, exceto por seu grande tamanho, seu corpo era duro o suficiente para competir com armas de combate de nível 4. Além disso, a energia espiritual deles era mais forte que a dos humanos no mesmo nível de poder, e eles se comunicavam diretamente com a energia espiritual. Além disso, eles poderiam usar a energia da morte de maneira eficiente e conjurar magias de mortos-vivos simples, mas poderosas, como lança de osso, prisão de osso, espinho de osso, escudo de osso, sabre de osso, e espada de osso. Por fim, eles podiam comandar zumbis de baixo nível, parecendo comandantes nas forças armadas. Se deixarmos isso continuar, esses monstros continuarão crescendo. Talvez esses zumbis um dia tenham inteligência real. Nesse momento, as criaturas mortas-vivas se tornariam criaturas de alto nível e uma espécie totalmente nova. Além disso, o desastre sobre os humanos desabará. Criaturas mortas-vivas certamente são o inimigo de todas as formas de vida. Depois de descobrir as informações que ele queria, Fei não mostrou mais nenhuma piedade. Quando o triturador de pedra Immortal Kings apareceu em sua mão, o rei o balançou com força total e acabou com esse imperador zumbi com um whirlwind. A vasta quantidade de energia mística escorreu do cadáver deste monstro e entrou no corpo de Fei como um rio de correnteza rápida. Cheio, finalmente vou romper. Fei sentiu que um portão em seu corpo finalmente estremeceu e se abriu gradualmente, e um novo mundo de cultivo acenou para ele. Ele sabia que seu personagem bárbaro iria avançar para o reino semideus. Depois de olhar ao redor, ele correu de volta para o Palácio Real e ficou em uma praça diante do palácio principal. O processo estava prestes a começar. Durante esse dia, uma sombra vaga gigante de um guerreiro com mais de 1000 metros de altura apareceu gradualmente no céu acima do Império Anji. Como se um guerreiro bárbaro que era da época pré-histórica tivesse saído de um portal do tempo, essa imagem vaga encheu o céu. Sua armadura negra parecia cruel, e a proteção de suas articulações tinha espinhos afiados. Ele usava um capacete preto que cobria seu rosto e 2 chifres estavam no local da testa. O martelo gigante que ele estava segurando emitia muitas runas vermelhas e brilhantes, e ele parecia um deus assassino. Raios de luz vermelha dispararam instantaneamente de seus olhos, e uma aura violenta, feroz, selvagem, cruel, persistente e invencível apareceu nessa sombra vaga. Até pessoas a dezenas de milhões de quilômetros de distância, de alguma forma, viram essa sombra vaga e sentiram a aura aterrorizante. Dentro de dezenas de milhares de quilômetros, todas as pessoas, bestas e até zumbis tremiam de medo como se fosse o fim do mundo. Camadas de nuvens escuras ferviam no céu e desciam correndo, parecendo que iriam cair no chão diretamente. Ao mesmo tempo, algo bizarro ocorreu. Todos os elementos naturais começaram a mudar. Independentemente de serem comuns, como elementos de metal, madeira, água, fogo e terra, ou raros, como elementos leves, escuros e espaciais,
todos eles escaparam daquela sombra vaga. Parecia que este espaço repelia todos os elementos. Logo, uma área com um raio de dezenas de milhares de quilômetros se tornou um vácuo, todos os elementos se foram. Ah! O que está acontecendo? Por que não consigo sentir nenhuma energia mágica? Um mago de 6 estrelas que estava voando usando o feitiço de elemento do vento asas de elfo de repente empalideceu. A energia mágica em seu corpo desapareceu instantaneamente e as asas verdes em suas costas se desintegraram, ele imediatamente caiu do céu. Felizmente, ele não estava alto no céu, e um lago estava abaixo dele, ele não morreu na queda. Depois que ele caiu na água, ele olhou para o céu aterrorizado. O que está acontecendo? Meu poder desapareceu. O que aconteceu? Não? A esfera mágica protetora da cidade desapareceu. A energia mágica nos deixou. O que está acontecendo? Veja. A fonte mágica da cidade parou. A torre mágica do grande mago Alpha. A névoa desapareceu. Agora podemos finalmente ver a aparência desta magnífica torre mágica. O que está acontecendo? Parece que a torre mágica parou de funcionar. Haha. Bettino. Você ainda pode ser arrogante. Onde está sua energia mágica? Hehe, sou apenas um guerreiro de uma estrela, mas posso derrotar você, um mago de 4 estrelas, como um animal. Se você se atreve a intimidar alguém de novo, eu vou te matar. Hahaha. Coisas semelhantes estavam acontecendo na área ao redor do Império Anji repetidamente. Na região, apenas aqueles verdadeiros mestres que compreendiam as leis do poder detectaram a mudança nos elementos naturais e entenderam o que significava e ficaram atordoados. Todos eles olharam na direção do Palácio Real de Anji, incrédulos. Esse fenômeno é o Reino Anti-Mago. Hail the King, capítulo 949. Felizmente movemos rápido. É o reino divino que pertence apenas aos guerreiros selvagens saprimos nas lendas. Será que alguém quebrou a barreira e avançou para o reino semideus sem cultivar energia guerreira ou energia mágica? Alcançar esse objetivo impossível usando pura força física. A lenda é real. A lenda é real. Eu nunca acreditei nisso. Na verdade, existe o terceiro tipo de energia, exceto a energia do guerreiro e a energia mágica. Reino anti-mago, ha. O inimigo para todos os magos. Dentro deste reino, toda a energia mágica desaparecerá. Até um mago divino se tornará um humano comum fraco e impotente. Ha. Magos do continente, comecem a chorar. Uma época triste para você está prestes a chegar, ha. A era do caos vai aparecer tão cedo. É realmente inevitável. Até esse reino que parecia existir apenas em lendas apareceu. O caos está chegando. Esse poder que não deveria existir neste mundo só apareceria em uma era caótica cheia de guerra. Muitos mestres ficaram chocados e suspiraram em suas mentes. O reino antimago era apenas um boato e uma parte das lendas, não havia base para isso. Mesmo na era mística, soube-se que apenas o deus da guerra obteve esse reino. No entanto, agora parece que esse reino de nível proibido apareceu. Será que a pessoa que deve salvar o continente na profecia é a reencarnação do deus da guerra? Será que os deuses que caíram no sono eterno nas lendas não podem se conter e estão gradualmente acordando? Os poderosos magos agora tinham expressões feias.
O aparecimento do reino antimago significava que a civilização mágica estava entrando na Era das Trevas. Como eu esperava. O processo de avanço é tão suave, o desafio da natureza não apareceu e a tribulação antes do reino semideus também está ausente. Será que eu sou realmente o filho amoroso do Deus da criação? Por que tenho tanta sorte? Fei pensou consigo mesmo, pois não conseguia segurar a excitação e a emoção em sua mente. No momento, ele sentiu a vasta energia oceânica em seu corpo. Eu não esperava que meu personagem bárbaro obtisse o reino antimago depois de se tornar um semideus. Este é o reino divino que somente o Deus da Guerra obteve nas lendas do continente Azeroth. Com o poder deste reino, posso até derrotar o Deus da Magia. A partir de agora, nenhum mago pode ser uma ameaça para mim. Fei abriu seu reino e o expandiu ao máximo. Uma fraca onda de energia transparente começou instantaneamente a se expandir como ondas em um lago, envolvendo uma área de 1000 metros ao redor dele. Todos os elementos mágicos se desintegraram no nada, e toda a energia dos mortos-vivos também desapareceu. Os zumbis e bestas demoníacas mutantes que exigiam magia dos mortos-vivos para permanecerem vivos perderam seu poder e se transformaram em nuvens de poeira. Que sentimento de poder! Não é inferior ao reino do meu personagem paladino. Fei abriu os braços e fechou os olhos antes de levantar a cabeça, tentando encarar o sol diretamente enquanto experimentava o prazer que foi trazido junto com a elevação do poder. Neste momento, bam! Um grito soou no Palácio Real depois. Assim que o mago de mortos-vivos Rei Zalbank se aproximou do reino antimago, a energia mágica dentro de seu corpo desapareceu. Então, como uma pipa quebrada, ele caiu do céu e caiu no chão. Fei ficou assustado. Antes que ele pudesse voltar atrás e ajudar Rei Zalbank a se levantar, uma série de maldições raivosas soou de um palácio lateral no Palácio Real de Anji. Como um refugiado sem comida, Caim ficou puto quando saiu correndo. Assim que viu Fei, ele jogou um sapato no rei enquanto gritava: "Eu sabia que você estava brincando. Como é que a energia mágica desapareceu? Eu estava na metade do meu experimento e foi interrompido. A reação quase esmagou todos os meus ossos antigos. Droga! Estou furioso." Fei rapidamente se afastou e desviou do sapato. Então, lembrou-se de que aquele velho estava realizando experimentos no osso branco e na armadura de guerra. Parecia que o reino antimago do rei interrompeu a energia mágica e criou uma explosão, deixando esse velho furioso com a perda. "Ei, não se mexa. Sim, você é um veterano e não é páreo para mim. Vamos." Ok, vou guardar o reino antimago, ok. Como um semideus, Fei não podia fazer muito na frente desse velho, ele não conseguiu revidar quando foi atingido e não conseguiu xingar quando foi pego. Com as mãos sobre a cabeça, ele escapou enquanto tirava o reino antimago. No entanto, no próximo momento. Bum! Uma explosão ainda mais alta soou do subsolo. Fei e Caim ficaram estupefatos e ficaram olhando para a entrada de um palácio lateral enquanto ficavam onde estavam. "Garoto, você está com problemas novamente. Antes que a velha possa te encontrar, antes que a cara possa chegar até você, é melhor você fugir", disse Caim a Fei com um sorriso cruel. Tão sério. Fei não sabia se deveria rir ou chorar. "Mas eu já retirei o reino antimago. Quando saí, a cara parecia estar fazendo um experimento que exigia intervenção zero de energia mágica.
Se os elementos mágicos forem repentinamente restaurados no laboratório, uma explosão ainda mais poderosa ocorrerá. Deus te abençoe. Espero que essa mulher furiosa não te mate. Fei estremeceu e se virou, pronto para correr. Rapidamente, o rugido furioso de Akara soou do palácio lateral. O que está acontecendo? Como é que a energia mágica foi restaurada? Onde está Alexander? Volte. Estou lhe dizendo para voltar. Você me ouve? Fora do Palácio Real. Fei suspirou e se elogiou por ter escapado rápido. De outra forma. Lembro que o mago dos mortos-vivos também parecia ter tropeçado. Caindo daquela altura. Tisk, com seu pico no reino do sol ardente, mesmo que toda a energia mágica desaparecesse, ele não morreria pela queda, certo? Seja como for, não posso voltar agora. Se eu for pego por Akara, que está com raiva. Que o Deus da morte abençoe o rei Zalbenk. Eu deveria continuar matando monstros para subir de nível. Eu seria capaz de avançar para o reino dos deuses verdadeiros depois de limpar todos os zumbis na capital de Anji. Fei desistiu da ideia de voltar ao Palácio Real de Anji para ajudar o Mago dos Mortos-Vivos. Em vez disso, ele se apressou para matar zumbis. Até o pôr do sol, apenas cerca de 5% dos zumbis e bestas demoníacas mutantes na capital de Anji foram exterminados. Durante o processo, Fei matou 2 imperadores zumbis e obteve muita energia mística. No entanto, ele ainda estava longe do reino dos deuses verdadeiros. De fato, ele ainda tinha um longo caminho a percorrer para o reino semideus intermediário, e muito mais para o reino de Deus verdadeiro. Depois de se tornar um deus, cada pequeno passo exigia uma quantidade enorme de energia. Fei só podia ir devagar. Está na hora de voltar, os 2 velhos monstros já deveriam ter se acalmado agora. Fei voltou ao Palácio Real com um sorriso amargo. Ei, vocês estão confusos. Você quer que eu, um semideus, faça esse tipo de coisa?